Tá bom, não tem vinheta, mas vocês entenderam que a gente está no quadro Viver Bem, não é isso? Olha, aqui ao meu lado doutora psicóloga, né? Tudo bom? Doutora Esther Miriam, seja bem-vinda mais uma vez. A gente hoje vai falar sobre transtornos mentais, né? Cada vez mais a população, a Organização Mundial da Saúde estima que o Brasil seja o país mais ansioso e estressado da América Latina. Um desses problemas é a fobia social. Atinge mais de 26 milhões de brasileiros, segundo dados do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E para nos ajudar com esse assunto, nós recebemos ela. Tudo bom? Como vai? Tudo bem, prazer estar aqui. Doutora, fala um pouquinho pra gente o que vem a ser essa fobia social, né? Ela tem uma diferença com a ansiedade, certo? Sim. Na verdade, fobia social ou ansiedade social está dentro do que nós chamamos de transtornos de ansiedade. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente pensa que é uma coisa só. Não, existem diversos tipos de ansiedade. Tem a ansiedade que é fobia por algum objeto específico, medo de andar de avião, medo de elevador, medo de algum animal. Tem ansiedade generalizada, que é praticamente ansiedade por qualquer coisa. E dentre essas também temos a ansiedade social, que é o medo relacionado, essa ansiedade relacionada a questões sociais, a essa exposição social, ao medo do que o outro vai pensar, ao medo de fazer alguma coisa desagradável. Então, situações que todo mundo pode sentir em algum momento, mas para quem tem esse transtorno acaba sendo de um modo demasiadamente estressante. Agora, Esther, tem pessoas muito tímidas que evitam passar por esse tipo de situação, de exposição, mas em algum momento da vida vai passar, né? Como que você ajuda os seus pacientes com isso? Porque se torna mais estressante, porque em algum momento da vida ela vai ter que passar por isso, Sim. certo? Na verdade, a gente primeiro precisa entender que ser tímido não tem problema, né? E cada pessoa vai ter o seu jeito, a sua personalidade. Então, tem pessoas que não vão gostar de se expor, não vão gostar de ser o centro das atenções. E tudo bem, né? E tudo bem, exato. Cada um vai ter essa característica. O problema é quando essa característica acaba prejudicando significativamente a vida dessa pessoa. Então, a gente pode pensar que eu posso ter dificuldade em falar em público, eu posso não gostar eu posso não ter facilidade para fazer amizades, para chegar em pessoas diferentes, desde que eu saiba lidar com essa característica de um modo que não me prejudique. Sim. Né? Então, dentro da terapia, nós acabamos trabalhando justamente essas dificuldades, a gente chama de exposição gradativa. Nós vamos gradativamente lidando com esses conflitos. Eu tenho medo de falar em público, por exemplo, de dar uma palestra. O que eu preciso fazer para conseguir dar uma palestra? Então, eu vou desde o primeiro passo até, eventualmente, eu conseguir dar essa palestra. E a importância de fazer esse acompanhamento psicólogo, porque a gente sabe que mesmo que as pessoas que optam por não ter essa vida exposta, por não estar sempre rodeada de pessoas, ela vai fazer uma faculdade, ela vai ter um trabalho para apresentar, né? Se ela for gerenciar uma empresa, ela vai ter que conversar com os outros. Então, é muito importante que ela desprenda dessa fobia, né? Mas essa fobia social, ela tem uma causa, doutora? Como é que... Nós não temos uma única causa. Isso causa ansiedade social. Nós podemos pensar de um modo mais geral em passar por situações traumáticas. Eu, quando estava no meu ensino médio, tive que apresentar um trabalho e foi um vexame, eu gaguejei, todo mundo riu, ficaram fazendo chacota de mim durante muito tempo. Isso foi algo que me marcou, que foi extremamente desagradável, e a partir dessa experiência eu posso começar a evitar outras experiências semelhantes, não para evitar a experiência em si, mas a consequência negativa daquela experiência. Então, está muito relacionado à forma como eu entendo, como eu interpreto as situações. Se eu entendo de um modo negativo, se eu entendo de um modo que vai ser muito difícil para mim, que vai ser extremamente desagradável, a minha tendência é acabar se afastando e se esquivando dessas situações. E aí nós também temos alguns fatores que acabam favorecendo não só a fobia social, mas os transtornos de ansiedade de um modo geral. É assim que é feito o diagnóstico? Sim, primeiro nós avaliamos em quais contextos esses sintomas são apresentados. Quais são as dificuldades, qual é o prejuízo que isso causa na vida dela. Por exemplo, a gente pode ter essa ansiedade somente no contexto de exposição social. Sim. E nas outras áreas, tranquilo. Se eu já tenho em outras áreas, então possivelmente o diagnóstico não vai ser de ansiedade social, né? Ou então eu posso ter um transtorno de ansiedade generalizada e também ter os sintomas de fobia social, porque está junto no pacote, vamos colocar assim. Então a gente tem que ver o nível de prejuízo, o nível dos sintomas físicos,
Porque a ansiedade não é só uma doença especificamente mental. Os sintomas são físicos e são extremamente desagradáveis. Então, muitas vezes também precisa encaminhar o psiquiatra para que tenha esse tratamento medicamentoso também, para que aí sim eu consiga lidar de uma forma mais assertiva, mais adequada com essas situações. Então, tem tratamento e tem cura? A gente pode pensar em cura no sentido de aprender a lidar com aquilo de modo que não me prejudique tanto quanto antes. Sim. Porque eu não tenho como deixar de ter ansiedade. A ansiedade faz parte da vida. Enquanto eu estiver vivo, eu preciso ter ansiedade. Eu preciso me preocupar em falar o que é adequado numa situação. Eu preciso tentar ser agradável com outras pessoas. Então, não tem como eu deixar de sentir. É até uma motivação, né? Sim, que a gente é uma tem. preparação. Né? Dentro desse contexto social, especificamente, a gente precisa ter alguns cuidados. Só que eu não posso deixar que esses cuidados me tomem de modo que eu não consiga viver socialmente. Né? Então, a gente aprende a lidar com esses sintomas de modo que eles fiquem ali no cantinho, não sejam tão intensos. E eu consiga ter a minha vida de um modo adequado, de um modo saudável, que eu possa ter um bem-estar. E você acredita que se essa fobia não for tratada, num caso mais extremo, pode chegar à depressão? Pode, porque o que acontece, como eu disse, está muito relacionado à interpretação. Então, se eu tenho pensamentos do tipo, todo mundo consegue se apresentar e eu não, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada. Então, isso vai tendo uma interpretação negativa a respeito de mim, acabo tendo uma desesperança com relação ao futuro, deixo de ter expectativas, acabo perdendo oportunidades, e aí sim eu posso sim desenvolver um transtorno depressivo. Eu acredito, né, que a pessoa que sofra com esse tipo de fobia, de transtorno, ela tem que saber primeiramente que ela não é obrigada a viver com isso pro resto da vida, porque muita gente tem aquele bloqueio, eu fiz isso uma vez, não deu certo, não quero nunca mais. E se isso vier a prejudicar, ela tem que saber que ela pode transformar isso, né, procurando uma ajuda, não é isso? É muito importante ter esse espaço pra gente conversar, porque é uma coisa muito comum que chega no meu consultório, pessoas, por exemplo, eu tenho meu filho que ele é tímido, eu não sei se é só timidez, se é ansiedade, muitas vezes não é só timidez, algumas vezes sim. Mas é importante a gente fazer esse diagnóstico para que a pessoa possa ter esse acompanhamento. Porque pensando justamente nessa área da adolescência, a pessoa está se constituindo, está se firmando, né, na sua personalidade, no seu contexto, e tendo essas experiências negativas, se não trabalhadas, pode influenciar negativamente no futuro. Nas relações de trabalho, nas relações amorosas, enfim. Né? Então, é importante a gente saber que tem como tratar e que se a gente for parar depois caminhando no processo, a gente vê que é muito simples e a gente sabe, se sente leve, tranquila. Deve dar um alívio depois que você passa por isso, né? Eu venci isso, hoje eu consigo ser mais seguro, hoje eu consigo falar em público, faço amizade, né? Então, deve ser uma sensação muito boa. Eu, graças a Deus, não tenho muito, porque como vocês podem ver, né, eu falo até demais, dou minha cara a tapa, mas a ansiedade é um problema que eu tenho e eu também já fiz tratamento, então eu sei da importância que é conversar, só de você conversar com um psicólogo, gente, é tão maravilhoso, você sai de lá tão livre, imagina fazendo um tratamento assim, né? E é legal pensar que não é somente conversar, o conversar ajuda, alivia bastante, né, então a gente se sente mais leve, mas pensando que cada conversa é individualizada, é pensada justamente no contexto da pessoa, então às vezes algo que serviu para uma pessoa pode não servir para outra. Então, é importante a gente entender isso para também desmistificar isso. Às vezes, essa própria interpretação pessoal, de porque fulano consegue, eu não consigo, porque fulano fez e comigo não está dando certo. Né? Então, cada caso é um caso e por isso que é importante essa procura do profissional. Perfeito, Esther, muito obrigada, viu, pela sua visita aqui. Quando quiser, tiver assunto aí para falar, pode vir que a gente gosta muito, tá bom? Deixar. Bom, esse foi o quadro Viver Bem, que está de volta na próxima semana.